Boa tarde, sexto ano. Como que vocês estão hoje? Tudo bem com vocês? Segunda-feira, depois de uma semana de folga, não é? Voltamos às nossas aulas online novamente e espero que vocês estejam, né, assim, com vontade de estudar. Falta pouco tempo, se vocês forem pensar, né? Falta um pouco tempo para o final do ano. E, infelizmente, nós ainda estamos online. E acredito que possivelmente só o ano que vem agora. Não sabemos ainda, não sabemos de nada por enquanto, mas acreditamos que o ano que vem. Pode falar? Pode dizer, Amanda? Tudo bem? E aí, tudo bom? João? Beleza? Oi, Gabriel, Jamile, Eros, Amanda. Tudo bem, gente? Ok. Hoje nós vamos estudar um pouquinho lá na página 27. Nós vamos estudar a página 27, sujeito, predicado e suas classificações. Página 27 do livro de vocês, sujeito, predicado e suas classificações. Correto? Livro 3. Sim. Estamos no capítulo 12, já falta apenas um capítulo para nós terminarmos esse livro 3. Aí já começamos o livro 4 daqui uns dias. Sim que terminarmos esse. Tudo bem? Podemos começar lá? Sim? Vamos lá então, na página 27, nós vamos ver um pouquinho sobre o sujeito e predicado e as classificações deles. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui já com vocês o livro. Isso. Página 27 ali do livro de vocês, tá? Deixa eu só aumentar aqui para enxergar. Nessa parte aqui, sujeito, predicado e as suas classificações. No capítulo anterior nós vimos, né, que já estudamos, considera-se que uma oração ela é constituída por dois elementos essenciais que são chamados de sujeito e predicado, ok? Aqui nós temos informações sobre o que é o sujeito e sobre o que é o predicado. Então, o que é o sujeito de uma oração? Quando nós falamos, esse é o sujeito de uma oração, esse é o predicado de uma oração. O sujeito é o termo que costuma realizar a ação verbal. Quando eu digo que o sujeito é o termo que costuma realizar a ação verbal, nós estamos utilizando ali um critério semântico, isso na gramática, certo? Agora, quando eu digo o sujeito costuma aparecer no início da oração, antes do verbo. Aqui eu digo que há um critério de posição, certo? Ou seja, posição dele dentro da oração. Se está no início da oração e o predicado depois. Então, essa é a forma correta de se vir o sujeito e predicado, a forma básica, certo? Ali da direta, né? O sujeito costuma concordar com o verbo em número e pessoa. Aqui já temos um critério sintático, né? Quando nós estudamos análise sintática das orações. Então, ali se eu digo que o sujeito da oração ele aparece no início, antes do verbo, porque o verbo já está no predicado da oração. Eu digo que o sujeito é o termo que costuma realizar a ação do verbo, ele aparece no início da oração antes do verbo, e ele costuma concordar com o verbo em número e pessoa. Como assim número e pessoa? Número é singular, plural, pessoa, ali nós vamos ver primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Quando você aprende a conjugar os verbos, você aprende dessa forma. Correto, gente? Então, ali. Agora vamos ver aqui o que é o predicado. É o termo que normalmente apresenta informações sobre o sujeito.
correto? O predicado é aquilo que vai falar sobre o sujeito da oração. Na prática, em uma oração, o predicado é o trecho que resta quando o sujeito da oração é retirado. É assim que eu ensinei para vocês também, não é? Quando eu falo assim, ó, quando você encontra o sujeito da oração, tudo o que sobra ali da oração é chamado de predicado, correto? Então, ali na prática, uma oração, o predicado é o trecho que resta quando o sujeito é retirado ali. Ok, gente? Agora nós vamos então para a outra página, que aqui nós só temos exercícios, então vamos lá para a página 20 e essa página aqui, 29. Página 29. Então, nós vamos aprender aqui sujeito simples, sujeito composto e o sujeito elíptico ou oculto, como é chamado. Então, ali, o sujeito de uma oração, ele pode ser classificado de 3 formas. Ele tem mais 2, né? São 5 formas, né? Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Mas aqui nós vamos ver apenas 3, correto? Então, como sujeito mesmo, existem 3. Porque o outro é um sujeito indeterminado e o outro, a oração é sem sujeito. Então, ali, para se ter um sujeito simples, apresenta apenas um núcleo. Como assim um núcleo? Quando você diz ali, eu vou usar esse termo que está aqui, a equipe do programa chegou no horário, né? Quem chegou no horário? A equipe do programa. Então, mas se você for observar todo esse termo aqui, a equipe do programa é o sujeito da oração. Mas, para ele ser um sujeito simples, está dizendo que ele tem que apresentar um núcleo apenas. Qual é a palavra principal desse termo aqui, a equipe do programa? A palavra principal é equipe, mesmo que venha acompanhado de a e do programa, mas a palavra principal que nós temos aqui é o substantivo equipe. Então, aqui dizemos que esse é o sintagma nominal, vocês devem lembrar do sintagma nominal quando nós estudamos, né, o sintagma nominal, que é chamado de núcleo do sujeito. Então, quando temos apenas um núcleo, nós dizemos que o sujeito é simples, correto? Se eu digo assim, a menina estava descansando. Quem estava descansando? A menina, sujeito da oração, sujeito simples, porque temos apenas um núcleo. A menina, né? O núcleo é apenas menina. E se eu digo assim, ela veio passear, ela veio passear na minha casa. Quem veio passear na minha casa? Ela. Ela é o núcleo do sujeito e é o sujeito da oração, porque é composto apenas de um pronome, correto? Então, para ser um sujeito simples, ele tem que apresentar apenas um núcleo, correto? Agora, nós temos aqui, eu acredito que esse daqui vocês tenham entendido, não é difícil, é bastante fácil. O sujeito composto, ele vai apresentar o quê? 2 ou mais núcleos do sujeito. E aqui nós temos o mesmo exemplo, né? A equipe do programa e o nadador, porque nós vimos ali o texto do nadador Daniel Dias ali, certo? Então, ali, a equipe do programa e o nadador estavam conversando, certo? Aqui, quando eu digo quem estavam conversando, a equipe do programa e o nadador. Quais são os termos básicos, quais são os termos essenciais de que nós falamos aqui nessa expressão, a equipe do programa e o nadador? Nós estamos falando da equipe e do nadador, que são as 2 palavras principais. São os 2 sintagmas nominais, então nós dizemos aqui que o núcleo do sujeito é equipe e nadador, que são as 2 palavras principais da qual estamos falando, certo? A equipe do programa e o nadador. Então, nós temos aqui um núcleo, 2 núcleos, né? Então, temos um sujeito composto. Se eu dissesse assim, João e Maria foram caminhar na praça. Quem foram caminhar na praça? João e Maria. Então, ali nós temos 2 núcleos também, sujeito composto, certo? João e Maria. Aí vocês vão observar, para se ter um sujeito composto, precisa apresentar 2 ou mais núcleos. Núcleos, ou seja, são as palavras principais. E só lembrando ali, o que é que funciona como núcleo do sujeito? São substantivos,
ou palavras substantivadas, ou pronomes, né? Pronomes que eles substituem o substantivo, igual quando eu disse ela, tá? É um pronome que substitui o nome de alguém, certo? Eu, né? Um pronome está substituindo o meu nome. Ele, nós, certo? Então, isso dali podem ser núcleos do sujeito também. Então, se tem eu e ele, né? Ou se você coloca assim, eu e meus pais, certo? Eu é um núcleo do sujeito, pais é outro núcleo do sujeito, ali um sujeito composto, certo? Então, ali para se ter um sujeito composto, nós temos que ter 2 ou mais núcleos, correto? Agora aqui nós dizemos o sujeito elíptico ou oculto, né? Tanto eu posso dizer elíptico quanto oculto, eu prefiro dizer oculto, que é mais fácil para vocês lembrarem. O sujeito oculto elíptico, ele não aparece na oração, mas você consegue identificar claramente pela terminação do verbo, né? Ou pelo contexto em si, usando o critério sintático. Aqui não tem um exemplo. Se eu colocasse assim, liguei para você ontem, liguei ontem à noite para você. Liguei. Quem liguei? Aí você vai identificar o sujeito oculto, ele não aparece na oração, mas eu consigo identificar pela terminação do verbo. Quem liguei? Eu liguei, certo? Então, ali, liguei para você ontem, é um sujeito oculto, ou seja, toda a oração funciona como predicado, e ali nós temos apenas um núcleo, né? O sujeito, através da terminação do verbo, nós conseguimos identificar o sujeito oculto. Eu devia ter colocado alguns exemplos ali, mas eu acabei não colocando e devia ter colocado certinho ali um por um para vocês observarem, mas eu coloco numa próxima aula, porque agora não tem como eu fazer isso, tá? Mas na próxima aula eu trago certinho um exemplo para cada aqui desse sujeito simples, composto, oculto, certo? Então, só lembrando ali, sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo, tá? O sintagma nominal é a palavra principal do sujeito. O sujeito composto, ele vai apresentar 2 ou mais núcleos, como no sujeito da oração, esses 2 ou mais núcleos, e o sujeito oculto, ele não vai aparecer, mas você consegue identificar através do verbo, correto? Coloquei o exemplo, né? Liguei para você. E eu posso também utilizar assim, deixa eu ver aqui um outro exemplo. Encontrei seu irmão na rua. Encontrei. Quem encontrei? Eu estou usando a mesma pessoa, né? Encontrei. Eu encontrei, certo? Então, ali um sujeito oculto. Ok, gente? Mas nós temos também os tipos de predicado. Assim como nós temos o sujeito da oração, nós temos o predicado. Eu acredito que nós já tenhamos estudado o sujeito da oração, certo? Nos capítulos anteriores aqui do livro, nós já estudamos os tipos de sujeito, simples, composto e oculto. Agora aqui, assim como o sujeito, o predicado, ele apresenta também um núcleo ou mais de um núcleo, e este pode ser formado por um verbo ou por uma locução verbal. Verbo, uma palavra apenas, locução verbal, são 2 verbos juntos, correto? E ou por um nome que leva a possibilidade de classificá-lo. Aí nós temos o predicado. Deixa eu só ver para você se vai aparecer os 3 tipos de predicado ali. Sim, tem o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Então, aqui o predicado verbal, ele possui como núcleo um verbo nocional. Como assim um verbo nocional? É um verbo que expressa uma ação, né, praticada pelo sujeito da oração, correto? Por isso, um verbo nocional. Um verbo que expressa uma ação no contexto da oração. Olha aqui o exemplo. Daniel Dias ganhou 9 medalhas paraolímpicas. Aí já trabalhamos junto aqui sujeito e predicado. Se você observar aqui, sempre para você encontrar o sujeito da oração, você faz a pergunta ao verbo. Então aqui, quem ganhou 9 medalhas paraolímpicas?
Daniel Dias. Daniel Dias é o sujeito da oração. Como tem apenas um núcleo, nós temos um sujeito simples, correto? O que Daniel Dias fez? Ganhou 9 medalhas paraolímpicas. Esse verbo aqui, ganhou, é um verbo nocional, ou seja, é um verbo que indica uma ação praticada pelo sujeito da oração, que é o Daniel, correto? Então, aqui, quando nós temos um predicado verbal, nós temos um verbo que indica uma ação praticada pelo sujeito, certo? Uma ação praticada pelo sujeito. E o núcleo do predicado verbal sempre será esse verbo de ação, esse verbo nocional aqui, correto? Então, aqui eu tenho, né, o sujeito simples, Daniel Dias, ganhou 9 medalhas paraolímpicas, predicado verbal, como núcleo do predicado, o verbo ganhou, correto? Lembrem que no predicado verbal tem verbo que indica ação, ação praticada pelo sujeito e o núcleo do predicado verbal sempre será o verbo. Aqui temos um outro exemplo. Minha mãe e meu avô almoçam cedo. Vamos encontrar o sujeito? Quem almoçam cedo? Minha mãe e meu avô. E encontrei o sujeito, tudo que sobra ali é predicado. Então, aqui eu vou observar. Por que é um sujeito composto? Porque temos dois núcleos. Eu tenho aqui o núcleo mãe e eu tenho o núcleo avô, certo? Dois núcleos. Então, aqui eu tenho um sujeito composto, mesmo que ele esteja acompanhado de minha, de uma conjunção e de outro pronome aqui, dois pronomes possessivos, ok? O que minha mãe e meu avô fazem? Eles almoçam cedo. Aí você vai observar aqui, almoçam é um verbo que indica uma ação, então eu tenho um predicado verbal, a ação praticada pelo sujeito da oração. Então aqui eu tenho predicado verbal, núcleo do predicado verbal, almoçam. Se você for procurar o núcleo do sujeito, é mãe e avô, correto? Mãe, avô. Então ali núcleo do predicado verbal, almoçam. Agora vamos observar aqui o predicado nominal. No predicado nominal, ele tem como núcleo do predicado, um nome. Esse nome, que forma um predicativo, que é um termo sintático, que exprime uma característica ou qualidade do sujeito. Então, o que é isso na língua portuguesa? Palavra que indica característica e qualidade. É o adjetivo, correto? Então, ali ele vai vir, né, o predicado nominal, em forma de predicativo, exprime uma qualidade ou característica do sujeito, mais fácil para vocês lembrarem, que são os adjetivos. Esse predicativo, esse adjetivo, que aqui nós chamamos de predicativo do sujeito, se relaciona ao sujeito por meio de um verbo que não indica ação, ele não vai indicar ação igual aqui o predicado verbal, correto? E sim apenas um estado do sujeito. Ele vai indicar um estado do sujeito e é chamado de verbo de ligação. Lembram dos verbos de ligação? Os verbos de ligação são os verbos que indicam estado ou qualidade do sujeito, né? Característica também. Então, ali são os verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. Esses são chamados de verbos de ligação. Mas podem também vir algum verbo de ação no significado desses verbos de ligação, certo? Se eu digo assim, ele parecia feliz, ele, vamos colocar o nome aqui, deixa eu colocar o nome de alguém aqui de vocês. João caminhava feliz, né? João... não, gente, deixa eu ver ali, não é caminhava feliz, mas um outro exemplo, deixa eu pensar aqui um pouquinho. João andava tristonho ultimamente. João andava tristonho. Esse andar não está dizendo que ele estava caminhando para lá, andando para lá e para cá, certo? Está no sentido de estar. Então, ali eu digo que é um verbo de ligação, correto? Mas vou deixar só aqui colocado como verbo de ligação esses verbos: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e tornar-se. No predicado nominal, sempre terá esses verbos e após o verbo, um adjetivo. Esse adjetivo vai estar referindo-se ao sujeito da oração. Então, ali no predicado nominal, olha aqui o exemplo: a comida está saborosa.
A comida é o sujeito, é um sujeito simples. Está é o verbo de ligação. E aqui eu tenho saborosa, que é um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito da oração que se apresenta no predicado. Correto? Então, ali, a comida está saborosa. O núcleo do predicado nominal sempre será o adjetivo, certo? Esse adjetivo, essa palavra aqui que dá a qualidade ou característica do sujeito, correto? Aqui temos um outro exemplo. Ele parecia feliz. Ele parecia é um verbo de ligação, ser, estar, parecer, ok? Feliz é uma característica do sujeito da oração. Então, aqui eu digo que eu tenho o sujeito, um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito, correto? Então, ali, no predicado nominal, sempre terá essa característica. Sujeito, verbo de ligação, predicativo, que é um adjetivo que refere-se ao sujeito da oração. É uma característica, uma qualidade que está no predicado da oração que se refere ao sujeito, correto? Então, o núcleo do predicado nominal sempre será esse adjetivo aqui, sempre será o adjetivo, correto? Observem que aqui não tem verbo de ação, não é uma ação que ele está praticando, mas está indicando a qualidade ou característica do sujeito. Ok, gente? Acredito que vocês estejam me entendendo. Vamos ali agora para a página 30. Para nós vermos o último aqui, que é o predicado verbo nominal. Nós temos predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. Então, se você observar aqui, predicado verbo nominal, escreve tudo junto, tá? Verbo nominal, não é verbal nominal, tá? É verbo nominal. É um predicado misto, que possui como núcleos tanto um verbo nocional quanto um nome. Então, o que nós vamos aprender aqui no predicado verbo nominal? Ele vai ter o sujeito da oração normal, um verbo de ação, mais um adjetivo. Tendo essas características, o predicado será verbo nominal, correto? Lembrem, predicado verbo nominal. Sujeito, verbo de ação, que é um verbo nocional, verbo de ação, mais adjetivo. Não é verbo de ligação aqui, é o verbo que indica a ação praticada por ele. Como assim? Neste caso, o verbo de ligação está oculto, né? Aqui é um predicado misto que possui como núcleos tanto um verbo nocional quanto um nome. O verbo de ligação está oculto. Ele voltou alegre. Ele voltou e estava alegre. Por isso aqui eu tenho voltar. É um verbo de ação, verbo nocional. Alegre é a característica do sujeito e o verbo oculto, o verbo de ligação oculto aqui dentro. Ok, gente? Então, ali, nós dizemos que o núcleo do predicado, verbo nominal, é o verbo e o adjetivo, certo? Então, para ser predicado verbo nominal, precisa ter o verbo de ação mais característica. Característica ou qualidade do sujeito da oração, correto? Olhem aqui esse exemplo, ele voltou alegre. Voltar é uma ação, alegre é a característica dele. Então, aqui no caso, sujeito mais verbo de ação, mais predicativo do sujeito, que é a característica. Ok? Então, nós temos os três tipos. Predicado verbal indica o predicado verbal sempre terá um verbo que indica a ação praticada pelo sujeito, ok? E o núcleo do predicado sempre será o verbo. Predicado nominal, nós sempre teremos verbo de ligação e depois um adjetivo, que vai dar característica ou qualidade ao sujeito. E o predicado verbo nominal é aquele que apresenta um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, mais uma característica ou qualidade do sujeito da oração. Aqui está bem especificadinho, certo? Voltou núcleo, verbo, alegre, núcleo, que é um nome, então aqui temos um predicado verbo nominal. Certo, gente? Um predicativo, quando expressa uma característica do sujeito, recebe o nome de predicativo do sujeito. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, estou falando sempre em predicativo, certo?
Ele voltou alegre. Alegre é o adjetivo, mas no caso aqui, ele está no predicado da oração, refere-se ao sujeito, por isso ele é chamado de predicativo do sujeito. É uma característica ou qualidade que aparece no predicado da oração, mas refere-se ao sujeito. Então, lá lembrando, núcleo do predicado verbal é o verbo, núcleo do predicado nominal é o adjetivo, núcleo do predicado verbo nominal é o verbo mais o adjetivo. Correto? Aí vocês têm, então, aqui no recapitulando, o sujeito simples possui apenas um núcleo. Como exemplo, nós temos André tomou todo o pote de sorvete. Quem tomou todo o pote de sorvete? André. Um núcleo apenas, então sujeito simples. Composto, 2 ou mais núcleos. Beatriz e Fabiana são grandes amigas. Quem são grandes amigas? Beatriz, Fabiana. Então, temos 2 núcleos aqui, temos 2 nomes, certo? Beatriz, Fabiana, sujeito composto. Sujeito elíptico ou oculto não aparece expresso na oração, mas pode ser reconhecido por meio do verbo ou do contexto. Bebemos toda a água da garrafa. Quem bebemos? Nós. Não aparece, mas sabemos pela terminação do verbo que está oculto esse pronome. Nós bebemos. Então, o sujeito oculto, ele não aparece na oração, mas você consegue identificar pela terminação do verbo, ok? Agora aqui o predicado, que são os 3 tipos que nós temos. O predicado verbal apresenta como núcleo um verbo que exprime a ação principal da oração. Os amigos brincaram juntos hoje cedo. Os amigos é o sujeito simples, brincaram é a ação praticada por eles, ok? Núcleo do predicado verbal, brincaram. Predicado nominal. Indica uma qualidade ou característica do sujeito por meio de um nome, que é o núcleo da oração, e contém sempre, tem que ter um verbo de ligação. Juliana ficou apaixonada pela nova planta do jardim. Ficar é um verbo de ligação, certo? Está ligando o sujeito, Juliana, à característica que é apaixonada. Então, aqui eu tenho predicado nominal, porque apresenta verbo de ligação mais característica predicativa do sujeito. Ok? E o predicado nominal, verbo nominal, contém um verbo e um nome como núcleos. Os atletas entraram em campo entusiasmados. Observem que toda vez que vocês forem observar o predicado verbo nominal, vai aparecer a ação praticada por eles, a característica ou a qualidade do sujeito da oração, tá? Então, aqui, os atletas entraram. Entrar é a ação praticada por eles. Como eles estavam? Entusiasmados. Entusiasmados, então, é a característica dos atletas, chamado de, aqui no caso, predicativo do sujeito. Correto, gente? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Eu acredito que sim. Não é difícil o conteúdo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na turma. Eu falei o tempo todo e nem observei se alguém está perguntando alguma coisa, se vocês estão conseguindo me entender ou não. Aí agora, depois, eu sei que hoje nós não vamos ter todo esse tempo para nós fazermos essas atividades. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, muito bem. Correto, ótimo, está entendendo perfeitamente. Que bom. Então, ali na próxima aula, nós vamos fazer esses exercícios aqui, tá? Da página 27. Aí temos ali na página... Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Os exercícios da página 27. Aí nós temos aqui página 28. Aqui já temos um exercício apenas aqui, tá? O exercício da página 29. E nós temos aqui na página 30 e 31 do Recapitulando, tá? Hoje eu não vou ter o tempo de estar corrigindo essas atividades, mas eu gostaria que vocês estivessem lendo, para quem talvez não tenham entendido muito bem, mas eu acredito que sim, eu perguntei ali agorinha, né?
E todos disseram que haviam entendido, que estavam entendendo perfeitamente. Que bom, fico feliz de saber que vocês estão entendendo. E aí nós fazemos depois essas atividades. Lembrando que nós já estudamos sujeito e predicado, né? Achar sujeito e predicado na oração, o sujeito simples, composto e oculto, e o tipo de predicado agora que vocês acabaram de ver. Certo, gente? Deixa eu só deixar esse momento agora para... Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar. E fiquem à vontade agora para estar perguntando aquilo que talvez vocês não tenham entendido do contexto. Ok? O microfone de vocês já está desmutado. Beijo, beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.